Estávamos dizendo então que a transmissão dos bens imóveis não pode ser qualquer coisa que o direito tributário busque entender como transmissão de bens imóveis. Nós temos que nos adequar àquilo que o direito civil estabelece. E quando a gente vai beber na fonte do direito civil, o que a gente encontra é que a transmissão da titularidade dos bens imóveis se dá apenas quando se registra no título registral, no cartório de registro de imóveis, na matrícula do bem, o ato translativo da propriedade. Ou seja, os bens imóveis não se transmitem por mera tradição como os bens móveis. A gente pode até fazer uma idealização com entrega de chaves, mas não é isso que transmite a propriedade dos bens imóveis. O que transmite a propriedade dos bens imóveis é o ato de registro daquele título aquisitivo, da escritura, no cartório de registro de imóveis. De modo que nós temos, portanto, esse limite de interpretação do que vem a ser transmissão. Com isso, a gente podia dizer que só haverá o fato gerador do ITBI quando houver o registro desse título junto ao cartório de registro de imóveis. Acontece que não é isso que a gente vê na prática. E por que não é isso que a gente vê na prática? Porque os municípios logo perceberam que deixar para tributar apenas quando isto ocorrer, e esse ato de registro é alguma coisa que depende da vontade do adquirente e do vendedor, há inúmeras situações em que esse registro nunca é feito. Guarda-se a escritura na gaveta e não se leva à matrícula, de modo que o imóvel continua aparentemente sem ter sido transferido. O que os municípios fizeram então? Colocaram nas suas leis que, embora eles reconheçam que o fato gerador se dará lá no registro de imóveis, eles, por lei, anteciparam na prática a data da ocorrência do fato gerador, na medida em que colocaram o tabelião do cartório de notas, aquele onde se lavra a escritura que depois vai ser levada a registro, como responsável tributário pelo ITBI oriundo desta escritura que ele faça. Ou seja, nós chegamos para o tabelião e dizemos assim: sabe esse ato inter vivos de transmissão de propriedade que você está fazendo? O ITBI que um dia for devido, se não for pago, vai ser cobrado de você. E o CTN, em tese, admite a responsabilidade do tabelião pelos atos em que ele intervenha. E aí o que na prática acontece? O tabelião, ciente da sua possível futura responsabilidade pelo não pagamento do ITBI por quem de direito, ele simplesmente passou a exigir no ato da lavratura da escritura o ITBI recolhido, senão ele diz: eu não faço a escritura se o ITBI não tiver recolhido. De modo que já virou praxe que no ato da lavratura da escritura o ITBI já seja pago. Aparentemente, então, se contrariando o que diz a lei, já que, tecnicamente, o ato de transmissão que gera então o ITBI somente ocorreria com o registro na cartula registral, lá na matrícula. O que os municípios fizeram foi uma certa mutreta, né? Uma picaretagem que, na verdade, antecipa a data da ocorrência do fato gerador, colocando como argumento a corresponsabilidade do tabelião, que então, para se livrar dessa responsabilidade, age ilegalmente, antecipando o fato gerador e exigindo. A nós, pobres mortais que queremos lavrar a escritura, só nos resta pagar, porque senão o ato não vai ser feito. E não adianta trocar de cartório, porque os cartórios exigem, porque é o que a lei manda. Do ponto de vista teórico, o STJ já definiu que essa antecipação é inconstitucional. Ou seja, essas leis que antecipam a ocorrência do fato gerador para antes do registro da matrícula é inconstitucional. Mas é o que se tem para hoje. Quer dizer, na verdade, a gente tem que se dobrar a esta realidade, embora na técnica jurídica essa situação legal ela não se identifica com os critérios jurídicos que norteiam o que se entende por transmissão dos bens imóveis. Também não dá para ir à justiça, gente, porque o registro é alguma coisa que, se eu não fizer hoje, eu vou fazer amanhã. Quer dizer, para quem está de boa fé, o ato de registro, se não for no dia da matrícula, vai ser no dia seguinte, de modo que não há muito lucro em se propor uma ação para uma discussão que envolve tão pouco tempo de benefício eventual para a parte. Então, essa é a discussão que nós travamos no aspecto material, ok?